Queridos irmãos, boa noite, mais uma vez, paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez, para glorificar o nome do Senhor e dizer das grandezas deles na nossa vida. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia lá no livro de Gálatas, capítulo 6. Nós vamos meditar um pouco hoje nesses versículos que nós vamos ler aqui em Gálatas capítulo 6. Amém? Gálatas capítulo 6, ele diz, Paulo está dizendo assim, para a igreja da Galácia, ele está dizendo assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta vos e sois espirituais, corrijam com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Verso 6, ele diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Pois isto, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Senhor Deus, mais uma vez, Pai, a Tua palavra foi lida. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor coloque, Pai, sabedoria nos nossos corações, e peço ao Senhor, Pai, que nada que for dito aqui hoje que seja do meu desejo, mas sim do desejo do Senhor. E é por essa razão, Pai, que eu estou aqui nessa noite para te agradecer e louvar o Teu santo nome. Amém. Esse texto é um texto muito gratificante para nós, não é isso, irmão? Mas é um texto também que traz para nós muita responsabilidade, E a gente vê aqui que Paulo, no capítulo 5, versos 16 ao verso 26, Paulo, antes de ele entrar no capítulo 6, Paulo nos orienta de alguma coisa. No capítulo 5, no verso 16, Paulo diz que nós devemos andar em espírito. Nós não devemos andar de qualquer maneira. Paulo, então, ele vem trazendo algo para nós muito importante. Paulo, no capítulo 17, no verso 17 do capítulo 5, ele disse que a carne milita contra o espírito. Então são duas vertentes, mas tudo coisas diferentes uma da outra.
E Paulo vem mostrando isso para nós no verso 18. Ele diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Paulo vem nos mostrando tudo isso, e Paulo fala a respeito da obra da carne, e Paulo também fala sobre o fruto do Espírito. Paulo, quando ele disse no capítulo 19, a obra da carne, quais são as coisas que possam nos impedir nós de entrar no reino de Deus. Então Paulo vem trazendo isso para nós. Quando nós chegamos no verso 22 do capítulo 5, Paulo fala para nós a respeito do fruto do Espírito. Aí ele vai dizer amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando essas coisas, não há lei. Então Paulo vem tratando tudo isso com nós. Mas no versículo 21 do capítulo 5, Paulo diz que nós devemos prevenir algo, porque essas coisas que ele citou aqui a respeito das obras das carnes não herdarão o reino de Deus. Eu acho que cada um está aqui hoje buscando o reino de Deus, buscando a salvação, e nós vamos ver mais para frente a respeito disso. Aí Paulo, no verso 25 do capítulo 5, ele diz: se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Aí Paulo vai agora dizer, no capítulo 6, no verso 1 que nós lemos, Paulo diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vos que sois espirituais, corrijo com espírito de brandura. Então Paulo, antes de ele falar do jeito que nós devemos conduzir um irmão que vem até nós, talvez com um ato de pecado, ou vem falar algo que aconteceu na vida dele sobre pecado, ou que ele pecou, ou que ele está buscando algo, Paulo está dizendo para nós a forma que nós devemos tratar ele, porque nós somos guiados pelo Espírito. E Paulo, quando diz isso, ele diz que nós devemos conduzir aquele irmão com espírito de brandura. Então nós temos que estar com o nosso coração preparado para tratar com aquele irmão que veio até nós precisando de algo. E é muito importante nós prestar atenção nesses versículos que nós lemos aqui, porque Paulo diz que nós temos que guardar para que nós também não pecamos. Porque muitas vezes, a gente vai tratar algo com o irmão e a gente se coloca superior aos nossos irmãos que estão vindo até nós precisando de algo de nós. E nós muitas vezes em vez de ajudar ele com sabedoria, a gente muitas vezes começa a apontar o dedo para ele e querer ser superior a ele. Muitas vezes dizer: isso não acontece comigo, eu não faço isso que você fez talvez foi errado, isso é isso é aquilo. Muitas vezes, em vez de nós refrigerar o coração daquele irmão, nós colocamos ele pior do que quando ele veio nos procurar. Então nós temos que observar muito isso, porque ele está em pecado e nós também podemos pecar também, só de nós estamos conversando ou direcionando ele em algo. Mas Paulo, ele vem escorrendo no texto e ele disse que depois de nós tivermos tratado desse irmão, que nós tiver ajudado esse irmão em espírito, Paulo disse para nós de uma maneira muito séria e muito sincera, que ele disse:
levais a carga uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. O que é nós cumprir a lei de Cristo? Cumprir a lei de Cristo, ela está dentro dos 2 mandamentos dele. Quero amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, nós fazendo isso, nós estamos amando o nosso próximo. Porque Paulo está dizendo que nós devemos sim estar ajudando o nosso próximo. Porque isso faz parte do amor. E a gente, quando olha na Bíblia, ela está conduzindo para o amor, né? A gente olha para a cruz de Cristo, no acontecimento que teve com ele. No verso 3, ele diz: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo a si mesmo, se engana. Então isso é uma coisa que muitas vezes a gente pensa que não vai acontecer com a gente, mas acontece, porque nós, mesmo sendo cristãos, nós não estamos brindados de algo que possa acontecer com nós, e vai acontecer, porque Paulo mesmo disse que aquele que estiver de pé, ore para que não caia. Mas se cair também não prostra, porque Deus está segurando as nossas mãos. Glória a Deus. Aí Paulo disse que quando a gente talvez achar algo que nós somos, nós não sendo, Paulo disse que nós devemos examinar nós mesmos, que nós devemos entrar dentro do nosso ser, que ele disse: prove a cada um o seu labor, e então terás motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Só que aqui é muito engraçado, né? Se a gente vê e pensa que a Bíblia está contradizendo alguma coisa, porque cá Paulo fala que é para nós ajudar o irmão a levar o fardo, levar a carga. Cá o Paulo está falando que cada um vai levar o seu próprio fardo. Mas Paulo está falando aqui da consciência. Lá no final, no seu juízo, é que cada um vai apresentar a sua obra diante de Deus. Eu não posso levar o seu fardo diante de Deus, e nem você pode levar o meu diante de Deus. Mas aqui em terreno, nós temos que ajudar um irmão, ajudar um e outros irmãos. Paulo, então, ele vem trazendo várias coisas para nós muito boas. Então, mas aqui Paulo, no verso 6, ele diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Vou dizer uma coisa aqui, mas não é puxando a sardinha um pouco para o pastor, né? Mas a Bíblia, ela diz que nós temos que compartilhar as coisas boas que nós recebemos com aquele que está nos instruindo, com aquele que está nos ensinando. Nós temos, será que nós, como cristãos, será que nós temos preocupado com isso? Nós temos preocupado com aquele que está nos ensinando? Nós temos dito para ele que ele tem sido bênção nas nossas vidas? Será que nós estamos dizendo para ele, ou ligamos para ele e perguntamos se ele está precisando de alguma coisa? Tanto financeira como qualquer outra área. Será que nós temos feito isso? Porque a palavra de Deus diz aqui que nós devemos, sim, ser participante de todas as coisas boas que nós temos recebido, daquele que preocupa com o Evangelho para nós, nos ensinar a palavra de Deus. Será que nós temos preocupado com isso? É algo que a gente deveria pensar, né? Mas no verso 7 ele diz: não vos enganem
de Deus não se zomba. Hoje, meus irmãos, nós podemos olhar uma coisa que tem tantas pessoas zombando de Deus e pensando que Deus não está vendo. Tem tantas pessoas negligenciando os mandamentos de Deus. E quando a gente opõe a palavra de Deus, nós estamos zombando de Deus. Nós estamos pensando que Deus não está vendo aquilo que a gente está fazendo. E nós temos que prestar muita atenção, porque Deus, ele não dorme. Tudo aquilo que nós fazemos ou pensamos, Deus está vendo tudo isso. Então, a palavra está dizendo que de Deus não se zomba. E ele ainda continua: pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. E hoje nós queremos tratar mais dessa área aqui, que eu quero tratar com os irmãos, que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Nós temos opção para plantar, mas nós não temos escolha da colheita, porque nós não plantamos um pé de abacate e colhemos manga nele, ou plantamos milho e colhemos feijão. A palavra de Deus está dizendo que tudo aquilo que nós plantar, nós também vamos colher. Isso é princípio de Deus. Isso é a lei da semeadura. Tudo que nós plantar, nós vamos colher. O que nós temos plantado? Será que nós temos plantado semente boa ou nós temos plantado semente má? Porque isso é princípio. Quando nós olhamos lá no livro de Gênesis, Deus falando com Noé, que não ia mais acabar com o mundo em água, Deus fala para Noé que enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, noite e dia. Isso é princípio, isso é coisas que nós não podemos mudar. Agora eu faço uma pergunta para nós mesmos: o que nós temos plantado? Será que nós temos plantado semente boas ou nós temos plantado semente má? Porque nós vamos colher aquilo que nós plantamos. E nós olhando para a Bíblia, nós podemos ver que Davi mesmo colheu algo que ele plantou, de semente ruim que ele plantou, porque Deus perdoou Davi, mas Deus não deixou de Davi pagar algo de semente que ele plantou lá atrás, né? A gente não vai percorrer muito tempo desse texto porque é outra coisa, mas que a gente é algo da gente observar. E a gente tem que observar uma coisa, que a plantação, a semente que nós semeia, ela é maior. A semente que nós semeia, a colheita é bem maior do que ela.
porque nós nunca plantamos um caroço de milho e colhemos o mesmo caroço. Ou plantamos um caroço de feijão e colhemos o mesmo caroço de feijão. Não. Nós temos que olhar uma coisa: nós preparamos a terra, colocamos um caroço de milho nela. Se aquele caroço de milho der um pé e uma espiga, dentro daquela espiga, quantos caroços tem? Muito caroço. Essa é a proporção da colheita daquela semente que nós plantamos. Então nós temos que prestar muita atenção na semente que nós temos plantado. Porque nós temos que observar, porque a colheita ela é verídica. De uma forma ou de outra, nós vamos colher. E talvez nós plantamos uma semente aqui hoje pensando que nós vamos colher hoje. Não. Essa semente, ela vai nascer, ela vai crescer, para depois ela dar fruto. Então, a semente que nós plantamos hoje, ela pode até atrasar, mas a colheita, ela é verdadeira, ela é verídica, porque nós podemos ter certeza dessa colheita, porque lá em Eclesiástico diz bem claro, né, que tudo tem o seu tempo. Tem o tempo de plantar e o tempo de colher. Então tudo tem o tempo. Não é que nós plantamos hoje e hoje mesmo nós já recebemos o fruto. Não, mas nós podemos ter certeza que nós vamos colher aquilo que nós temos plantado. Quem planta semente boa pode aguardar que ele vai receber muitas bênçãos boas de Deus. Salmo 126 Salmo 126, 5 diz: os que semeiam em lágrima cegarão com alegria, ou colherão com alegria. Aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo contigo os seus molhos. Então, nós sabemos que muitas vezes a gente semear o Evangelho, a palavra de Deus, muitas vezes ela é dolorida, ela é sofrida, mas Deus tem promessa boa para nós lá na frente. Deus tem, quem planta a semente boa, quem planta para o Espírito, vai colher vida eterna. Isso é uma alegria para nós. Nós escolher a semente que nós vamos plantar para nós ter um fruto bom lá na frente. Porque no verso 8 ele disse: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. E a gente vê aí os desejos da carne, ela não traz nada bom para a gente. Os desejos da carne, o desejo da nossa carne é só desejo pecaminoso. Mas ele diz: mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aleluia, glória a Deus. É o que nós estamos aqui, né? Semeando, plantando para o Espírito. Porque quando nós saímos da nossa casa para vir aqui adorar o Senhor, aonde nós poderíamos estar fazendo, plantando semente para a carne,
quando a gente está semeando para o Espírito, quando a gente chega aqui, prostra diante de Deus, fala da nossa necessidade, diga para Deus quanto Ele é maravilhoso. No que nós saímos para vir adorar a Deus, nós estamos plantando para o Espírito. Quando nós fazemos algo bom para o nosso irmão, para alguém que precisa de nós, que chega até nós, nós estamos plantando para o Espírito. E a colheita é certa, né? Porque está deixando muito bem claro que nós colheremos a vida eterna. Maravilha! E Deus traz essa promessa para nós, muito verdadeira, porque Deus dá a nós algo para nós escolher. Se nós vamos plantar semente boa ou se nós vamos plantar semente má. Então, e Deus disse claro para nós que Ele deu nós esse direito de escolha, mas Ele também dá a nós o direito, mas Ele também dá a nós a dica de que nós podemos escolher. Qual a semente que nós devemos plantar? E Ele diz em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, Ele diz: céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida. Deus então dá a nós escolha. Deus dá a nós o direito de escolher a semente que nós vamos plantar. Porque nós não podemos plantar qualquer semente. Lá em Oséias disse, Oséias 8, 7, disse que quem planta vento, colhe tempestade. Então nós temos que escolher a semente que nós vamos plantar para nós não colher tribulações na nossa vida, sofrimento na nossa vida. Nós temos que plantar semente boa, semente que agrada a Deus, que nós não podemos zombar de Deus. Verso 9, ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifará, se não desfalecer. A gente muitas vezes fica observando uma coisa, meu irmão, mas a gente observa que tem hora que fazer o bem também cansa. É cansativo quando a gente vai observar isso. Porque muitas vezes a gente faz o bem e não é reconhecido. Muitas vezes a gente faz algo que agrada aos outros e ninguém nunca faz algo para agradar a gente. Sim, mas nós temos que observar, nós que somos cristãos. Quando nós fazemos algo para o outro, esperando de receber aplauso, já não passa mais a ser bem, já passa a ser interesse, querer ser visto. Mas aqui o que Paulo está dizendo é que nós não devemos de cansar de fazer o bem. Ou nós seja reconhecido ou não, nós devemos estar sempre fazendo o bem. Por quê? Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ser reconhecidos. Se não formos reconhecidos aqui, mas nós vamos ser reconhecidos para Deus, pelo bem que nós fez. Então nós não podemos cansar de fazer o bem. E sempre vai chegar alguém perto de nós que vai precisar que nós façamos o bem.
para Ele. E nós devemos estar sempre de coração disposto a fazer o bem para Ele. Paulo ainda, ele nos reforça no capítulo, verso 10, ele diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, e a gente vê que oportunidade para fazer o bem é o que mais parece, né? E nós temos que aproveitar muito o tempo para que nós podemos fazer o bem, porque vai chegar uma época que as coisas vão cada vez mais se complicar, mas ele diz que enquanto tiver tempo, nós devemos fazer o bem, porque vai chegar uma época ou um tempo que nós podemos estar doentes, nós podemos estar velhos, sem aguentar andar, sem aguentar caminhar, ou em cima de uma cama. Então Paulo aqui quer dizer para nós que enquanto nós tiver tempo, façamos o bem a todos. Paulo aqui não está colocando exceção até aqui. Ele está dizendo que nós devemos fazer o bem a todos. Não importa de que religião, não importa de... Não, ele quer que nós façamos o bem a todos. Mas, aqui no final, ele disse que, principalmente, aos da família da fé. Principalmente aos da família da fé. Mas uma palavra de Deus disse que aqueles que não cuidam da família, da casa, ele é pior do que um descrente. Nós temos que cuidar da nossa casa, da nossa família. Quando a gente está falando família, a gente está falando de igreja, ou mesmo do lar da gente, mas principalmente a gente está falando da igreja. A gente tem que se preocupar com o irmão, a gente tem que ver qual é a necessidade daquele irmão. A gente tem que estar sempre ao lado daquele irmão, cuidando dele naquela necessidade que ele precisa. O pastor mesmo aqui na abertura, ele disse que na época eles vendiam o que tinha e dividiam com aqueles mais necessitados. Mas tem muitas formas de nós ajudar a nossa igreja, ajudar a nossa casa, talvez sem precisar de vender nada que a gente tem hoje, mas a gente tem as condições sim de ajudar, porque é isso que Paulo está dizendo, que é para nós preocupar para ajudar os nossos irmãos na fé. Olha o que os nossos irmãos precisam, olha o que os nossos irmãos necessitam, em várias coisas, em vários sentidos. Então nós temos que olhar por que o nosso irmão precisa. Porque em 2 Coríntios disse: quem semeia pouco ceifará. Quem semeia muito ceifará. Deixa eu te falar. Será que nós temos plantado muita semente boa? Ou pouca semente boa e mais semente má? Porque se nós semear muita semente má, nós também vamos colher muita coisa má. Mas se nós semear muita semente boa, nós
vamos colher muitas coisas boas. Então nós temos que pensar que semente ruim é bom que a gente nem planta. Em vez de plantar ruim, a gente deve semear só a boa. Porque eu acho que cada um que está aqui, a esperança é colher coisa boa, é colher vida eterna. Esse eu acho que é o desejo de cada irmão que está presente aqui nessa noite. E eu espero que esse texto que eu trouxe, ele venha a nos confrontar, né? A fazer o bem. Que ele vem nos confrontar a plantar algo que agrada a Deus. E nós preocupar mais com a nossa casa, mais com nossos irmãos, né? Que nós devemos estar sempre preocupados com eles. Numa ligação, numa pergunta, se está precisando de alguma coisa, numa visita, a gente sempre deva se preocupar com isso. Porque tem muitos irmãos na igreja, às vezes está precisando de algo, mas às vezes tem vergonha de falar ou de anunciar aquilo que está passando. Mas nós aqui, meus irmãos, nós somos uma família. E por nós ser uma família, nós temos que se preocupar um com o outro. Então essa palavra que eu deixo aqui esta noite, e eu gostaria que os irmãos colocassem de pé para a gente orar, e depois eu passo para o pastor fazer a bênção. Senhor Deus, mais uma vez, Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, da Tua casa, para dizer, Pai, que o Senhor é bom, e para dizer, Pai, que o Senhor deu o direito de nós escolher, plantar a nossa semente. Mas nós te pedimos, Pai, que o Senhor refrigere nosso coração, limpa todo, Pai, aquilo que não agrada ao Senhor, e coloca, Pai, nas nossas mãos a semente boa, Pai, para nós plantar. Senhor Deus, nós queremos, Pai, que o Senhor cuida dos nossos corações, Pai. Traga para nós, Pai, o refrigério que só o Senhor pode trazer para cada irmão. Senhor Deus, peço ao Senhor nessa noite que o Senhor continua nos abençoando, continua, Pai, nos fortalecendo, trazendo, Pai, essas palavras, esse ensinamento maravilhoso que o Senhor deixou para nós escrito. Sim, muitas vezes até difícil, mas nós estando com o Senhor, nós sabemos, Pai, que nós estamos na mão certa. Então é por essa razão, Senhor, que nós estamos aqui nessa noite, clamando pela Tua misericórdia, clamando, Pai, que o Senhor continua cuidando, Pai, dessa igreja presbiteriana de Antônio Dias e de tantas outras, Pai, que nesse exato momento está clamando também pela Tua misericórdia. Então, Senhor, nós te pedimos que todos os projetos que foram colocados aqui nessa igreja diante do Senhor, que o Senhor olhe com carinho para nós, porque nós queremos ver, Pai, a Tua igreja crescer. Nós queremos, Pai, a Tua igreja continuar sendo, Pai, o exemplo nessa cidade de Antônio Dias. Nós te pedimos que o Senhor continue nos fortalecendo na Tua presença e na graça de Deus. Amém. Glória a Deus. Pastor.